Olá, alunos e alunas, novamente temas literários. Desta vez vamos falar sobre fatos cotidianos ou o chamado fatos odiernos, tá? Que são os fatos do dia a dia. Muito comum na literatura moderna, tá? Começa a partir do modernismo com o grande Manuel Bandeira, tá? Que é uma espécie de mestre de trazer o cotidiano para dentro da poesia. Vamos ler uma poesia, tá? Por acaso, do Manuel Bandeira. Quando eu digo que ele é o pai dos fatos cotidianos na literatura, temos aqui Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é canônico, né? Um autor canônico muito conhecido. Ele está no livro didático, no livro didático do ensino médio, no livro didático do ensino fundamental, nas séries iniciais. Há inúmeros livros do Mário de Andrade nas bibliotecas públicas de todo o país. E ele é um renomado autor, é o que a gente chama de autor canônico, né? Aquele autor que já está canonizado, né? Entronizado na literatura brasileira. E ele está sempre frequentando estas provas do Enem. Camelôs, tá? O que nós temos que ter em mente é fatos do cotidiano. Camelôs. Abençoado seja o camelô dos brinquedos de Tostão, o que vende balõezinhos de cor, o macaquinho que trepa no coqueiro, o cachorrinho que bate com o rabo, os homenzinhos que jogam boxe, a perereca verde que de repente dá um pulo, que engraçado, e as canetinhas tinteiro que jamais escreverão coisa alguma. Então esse é o camelô da época deste eu lírico menino, tá? Que vende esses brinquedinhos. Hoje seria impensável, né? Hoje nós temos essas lojas que vendem muito plástico, né? Muitos brinquedos em plástico, muito coloridos, lojas do tipo Americanas e essas outras por aí, né? Que vende essa infinidade de brinquedos que perdeu, de certa maneira, todo o romantismo dos balõezinhos, do macaquinho, do cachorrinho, etc. Tá? Alegria das calçadas. Uns falavam pelos cotovelos. O cavaleiro chega em casa e diz: Meu filho, vai buscar um pedaço de banana para eu acender o charuto. Naturalmente, o menino pensará: Papai está maluco. Outros, coitados, têm a língua atada. Todos, porém, sabem mexer nos cordéis como o tino ingênuo de demiurgos de inutilidades e ensinam no tumulto da rua os mitos heróicos da meninice e dão aos homens que passam, preocupados ou tristes, uma lição de infância. Então, fatos do cotidiano. Sempre temos que ter isso em mente. Qual é a questão do Enem que trata dessa poesia? Diz a pergunta: o poema de Manuel Bandeira exemplifica essa tendência e alcança expressividade por quê? Tá? Realiza o inventário dos elementos lúdicos tradicionais da criança brasileira? Não. Nem todas as crianças brasileiras elas estão no espaço urbano. Na época que Manuel Bandeira escrevia, boa parte das crianças brasileiras estavam em espaços rurais, e os brinquedos em espaços rurais são outros. Promove uma reflexão sobre a realidade de pobreza dos centros urbanos? Não é isso, tá? Ele não está falando de pobreza, não é conflito social. Traduz em linguagem lírica o mosaico de elementos de significação corriqueira. Alô, galera, significação corriqueira, o que é o corriqueiro? O corriqueiro são as coisas do cotidiano, são as coisas do dia a dia. Ele vai fazer poesia falando de elementos do dia a dia. Aqui, no caso, ele vai falar sobre os brinquedos que os camelôs vendem e a fascinação que as crianças têm por esses brinquedos. Então é um elemento da rua. É o Manuel Bandeira fazendo poesia sobre camelô, ou fazendo poesia sobre pessoas que soltam balão na rua. Então são fatos do cotidiano. Tá? O que vocês farão como tarefa após assistir esse vídeo? Vão ler esta poesia Casamento, da Adélia Prado, tá? A Madame Adélia Prado, essa poetisa mineira, que é, de certa forma, herdeira do Manuel Bandeira. Boa parte dessa literatura de Adélia Prado fala sobre fatos do cotidiano, ok? Vocês vão ler essa poesia Casamento,
aí no arquivo que está no Drive e vão responder esta questão do Enem, da Adélia Prado, que está aqui no slide. Ou slide, ou lâmina, né? Não sei se eu poderia usar esse estrangeirismo, né? A gente usa muito a palavra slide, sem pensar que essa é uma palavra de origem estrangeira, que tem uma tradução para serem lâminas, são lâminas. Mas tudo bem, não vem ao caso, vamos usar slide, porque lâminas talvez também nem seja do universo de vocês, uma vez que o slide já está tão popularizado, tá? E quase incorporado mesmo na língua portuguesa. É isso, tá? Até a nossa próxima seleção de vídeos, que vai ocorrer na próxima sexta-feira, onde eu já mudarei o tema, não mais falarei sobre abordagens temáticas na literatura, passarei a falar sobre recursos expressivos, ok? Até lá!